Vida e Saúde, agora sim no pique total. Estamos começando aqui esse programa, vamos falar sobre automedicação, mas não para você aí que já é grandinho. Automedicação na infância, porque pode ser que essa seja uma prática comum por aí. E quando tem aquela dor de cabeça, dor no corpo, ou mesmo quando você sente alguns sintomas um pouco mais sérios, sempre tem aquela caixinha ou aquela receita caseira, ou aquela caixinha ali disponível, com uma receita infalível, um remédio que funcionou para o filho, para o primo e por aí vai, não é? Só que essas atitudes podem ser acompanhadas de alguns perigos e, além disso, podem existir riscos ligados à automedicação. Só para você ter uma ideia, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, alerta que 23% dos casos de intoxicação infantil estão ligados à ingestão de medicamentos armazenados de forma incorreta. E a gente convidou especialista para falar sobre esse assunto importante por aqui. A gente está recebendo hoje a farmacêutica Jéssica Frade. Doutora, obrigada pela participação. Que bom que a gente pode alertar sobre esse assunto aqui no Vida e Saúde. Bem-vinda. Obrigada, Teru. Doutora, eu acho que é bom a gente começar a nossa conversa entendendo o que é a automedicação, né? Porque às vezes a gente vai no impulso, ou às vezes a gente anda na bolsa com algumas coisinhas que nunca foram receitadas pra gente, que funcionam, então a gente vai levando a vida desse jeito. A automedicação, ela é qualquer momento que a gente usar algum tipo de medicamento que não tenha sido prescrito ou acompanhado pelo médico. Mas não só aquele que não foi prescrito, como também aquele que foi prescrito em um outro momento para outra doença, e aí você fala, sobrou aqui um anti-inflamatório, eu vou usar. Sem nenhuma orientação de um profissional habilitado, isso é automedicação. Olha, eu quero que você traga aqui para a gente agora, doutora, um dado, né, de quais são as causas mais comuns da automedicação. Eu vou chutar aqui que a primeira causa talvez seria dor de cabeça. Teru, a gente sabe que mais de 70% da população do Brasil faz uso da medicação sem nenhum tipo de orientação. E existem várias discussões e a gente associa sempre primeiro que a população acha que isso é inofensivo, então, eu tô com uma dor de cabeça, vou tomar um comprimido e tá tudo bem, isso não vai fazer mal. A gente tem também uma publicidade excessiva, então as pessoas às vezes acabam sendo influenciadas por propagandas na televisão, artistas famosos, e a facilidade que a gente tem, né? Então, são muitos fatores que acabam influenciando para que a gente tenha acesso a medicamentos de uma forma muito mais fácil. Você vai na farmácia, às vezes comprar um cosmético e aí passa na gôndola e vê um fármaco e acaba levando ele para casa, até mesmo por costume, por impulso, né? Então, são muitas causas que podem contribuir para a automedicação em si. Agora, às vezes, essa automedicação ela é vista como solução, né? Mas existem problemas relacionados a ela. Quais são os problemas mais gritantes, doutora? Eu acho que o mais gritante que a gente pode observar é o mascaramento dos sintomas principais. Então, por exemplo, se você não está se sentindo bem, isso é seu corpo te avisando que alguma coisa está errada. Só que o que está errado é um processo que a gente precisa de uma pessoa que é especialista no assunto ajudar a descobrir. Às vezes a gente passa por um problema e a gente acha que esse problema não vai se repetir ou que ele é o mesmo problema e a gente acaba tendo a mesma conduta. E o uso de medicamentos por uma segunda vez, principalmente em crianças que têm um organismo diferente do nosso, isso pode trazer sérios problemas de reação alérgica e intoxicação, por interação com outros alimentos, com outros medicamentos. Então, a gente tem uma gama de problemas muito sérios que podem levar, inclusive, à morte da pessoa que faz uso inapropriado e irresponsável de uma certa substância.
Pois é, gente, quando a gente fala de criança, né, que de repente não vai saber ler a bula, que de repente não vai conseguir entender tudo que está envolvido, todos esses riscos, a conversa precisa realmente descer com você para criar uma conscientização, para buscar mecanismos de proteção dessa criança, não só de ingerir essa medicação, mas também de ter acesso a essa medicação. O exemplo também fala muito, né, doutora? Porque às vezes as crianças veem os adultos tomando remedinho aqui, remedinho ali, e quando as crianças se veem em apuros, elas podem se sentir também compelidas a usar uma medicação sem supervisão. Sim, Teru. O que acontece? Acontece que as crianças, elas seguem aquilo que os pais ensinam. E a gente tem uma cultura, e aí não só o medicamento, gente, mas também o uso de chazinhos, de plantas naturais, que a gente tem a receita que vem da avó, vem da tia. Esse tipo de conduta acaba influenciando muito no comportamento da criança quando ela vai crescendo. Uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer é que tanto o idoso quanto a criança tem um metabolismo e um funcionamento do organismo completamente diferente do adulto. Por isso que muitos medicamentos não são usados para criança e precisam ter um cuidado especial. Tá. Eu tenho uma dúvida pessoal aqui, doutora, que é o seguinte: às vezes eu tenho 3 filhos em idades completamente diferentes e às vezes um medicamento para adulto, ele começa a ser liberado, digamos assim, para uma criança a partir de que idade? Farmacologicamente falando, a gente considera que esse medicamento ele pode ser usado a partir de 12 anos. Mas isso varia muito do tamanho da criança. Então, uma criança de 12 anos que é mais pequenininha, tem um metabolismo um pouco mais lento, ela vai ter um comportamento diferente. Mas, em regra geral, são 12 anos. Entendi. Então, é feita uma média ali de que aos 12 anos a criança já tenha talvez uma altura, um peso ali, mais ou menos. Mas também os medicamentos, os médicos, quem prescreve, acaba fazendo a prescrição de acordo com o tamanho dessa criança, dessa pessoa que está recebendo a medicação. Vamos agora tratar dos perigos ou dos riscos, de tudo que está envolvido quando você escolhe tomar aí os seus comprimidos, os seus remedinhos por conta. Os perigos por trás da automedicação. Eu vou abrir essa cápsula aqui, olha, para revelar o que está por dentro. Olha, primeira questão a ser tratada aqui: existem interações medicamentosas que podem acontecer não só com outros medicamentos, vitaminas, mas outros hábitos de vida, doutora? Sim, as interações medicamentosas, elas estão relacionadas com diferentes fatores, mas principalmente com a ingestão de alimentos. Então, um exemplo muito simples, assim, é o uso de medicamentos com leite. Então, as pessoas associam medicamentos com alimentos que não devem ser utilizados ou com outros medicamentos. E aí você usa um remédio, né, que você acha que vai fazer bem para a sua saúde e associa com um outro produto que vai passar pelo mesmo lugar no seu corpo e isso vai causar um problema muito mais sério. E aí a gente tem principalmente as intoxicações que são ocasionadas a partir disso. Bom, é claro que isso parte das melhores das intenções, então está na hora de você colocar na sua cabeça de que a automedicação precisa de um freio. Vamos seguir em frente aqui, olha, para desvendar mais um perigo envolvido na automedicação. Você pode mascarar as doenças mais sérias. Queria que você desse um exemplo, porque você acabou falando sobre isso aqui, doutora. Teru, vamos pensar, por exemplo, num processo inflamatório, certo? Quando a gente tem febre, quando a gente tem uma infecção, se a gente usa um medicamento que vai mascarar esses sintomas, a doença ela vai começar a progredir de uma maneira silenciosa, principalmente quando a gente está falando de infecções bacterianas. E essa progressão silenciosa faz com que a pessoa ache que está tudo bem, mas na realidade ela está passando por um problema muito mais sério. Um exemplo também seriam as pessoas que têm problemas nas articulações,
E aí é mais comum em adultos, né? Você fazer prática de exercício físico, aí você usa um anti-inflamatório porque está sentindo dor e não sabe que às vezes um movimento errado está causando ali uma inflamação, um desgaste numa articulação. Então é muito importante a gente procurar um profissional assim que possível para tratar esse problema. Bom, isso é bem interessante porque quando a gente vai mascarando, o problema ele continua avançando aí. Você está mascarando sintoma, você não está resolvendo o problema. Então, é melhor ir na raiz. É melhor. Tem uma autora americana que diz que em caso de doença é importantíssimo verificar a causa. A gente segue aqui com outro item aqui de perigo da automedicação, especialmente na infância. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a associação incorreta entre sintoma e causa. Justamente um pouquinho disso que eu estava tratando aqui agora. Está muito ligado com o mascaramento também de doenças mais sérias. Sim, e nem toda dor de cabeça ela vem pelo mesmo motivo, né? Então, às vezes, a pessoa tem um sintoma característico que já sentiu em algum momento, mas o motivo dela estar sentindo essa dor de cabeça ou desconforto está sendo por outra razão. Então, é muito importante que a gente entenda que não é toda dor que vem do mesmo motivo. E é por isso que a gente faz sempre essa consulta com um profissional que tem essa habilidade de ajudar a gente a fazer um exame mais especializado e ter achar a raiz do nosso problema. Olha aí. Então você precisa de ajuda. Não resolva o problema antes de olhar a coisa toda, o quadro todo. Olha outro perigo aqui escondido na automedicação. Você pode gerar intoxicações. E as intoxicações, elas são muito mais graves em criança. Então, a gente sabe que a maior parte dos problemas de intoxicações são causados pelo uso inadequado de medicamentos. Uma dose errada, um medicamento que não deveria estar sendo administrado, e isso faz com que a gente tenha uma sobrecarga no nosso corpo. E essa sobrecarga acaba ocasionando, muitas vezes ela pode ser fatal. Então, o cuidado que a gente tem, principalmente quando o médico fala assim, você tem que tomar 50 miligramas a cada 12 horas. Se o médico, o farmacêutico, eles estão passando essa informação do tempo que a gente precisa usar o medicamento, esse tempo é importante, a dose é importante. E uma dose muito alta em tempos menores não vai fazer com que a doença se resolva mais rápido, mas, ao contrário, vai fazer com que a gente tenha acúmulo nos rins, no fígado, e isso vai lesionando ali o nosso tecido, o nosso órgão. Então, isso é importante. Olha aí, gente, perigo. Você, inclusive, vai estar gerando uma sobrecarga maior para o seu corpo, porque ele está empenhado ali em resolver aquele seu problema de saúde, com certeza. O organismo, ele é inteligente e busca essa restauração. Só que quando você se automedica, você está gerando uma carga extra para esse organismo, já tentando resolver um problema, agora vai ter que resolver um outro. Olha lá se não complicar a coisa. Mas a gente ainda segue falando de mais um perigo escondido na automedicação, que você pode gerar uma resistência bacteriana. Esse assunto também é bem sério, muito combatido, mas acho que vale a pena explicar, doutora. Eu vou dar um exemplo bem clássico, que a gente sabe, existem antibióticos que matam uma bactéria e existem antibióticos que paralisam a bactéria. Quando a gente tem essa paralisação, a gente não tem mais os sintomas da doença. Então, a gente começa a usar um medicamento, acha que sarou, acha que está tudo bem, mas na realidade a gente está tendo um processo ainda onde a bactéria está lutando para vencer, que é o que você falou, o nosso organismo inteligente e os vírus, as bactérias também. Então, se você para um tratamento antes de terminar o prazo que foi indicado, 7 dias, 10 dias, isso faz com que a bactéria consiga se recuperar. De uma maneira bem simples, explicando para vocês, ela consegue se recuperar e ela consegue, então, ficar mais forte e aquele antibiótico não faz mais nenhum tipo de efeito. Fisiologicamente, isso é um problema gravíssimo que a gente tem. Eu gosto muito quando você dá essa explicação, doutora, porque quando a gente entende fisiologicamente, não é que a bactéria vai estar meio morta ali com a medicação que você tomou, é porque tem a ver também com reprodução de bactérias, de micro-organismos em geral, né?
Sim, a bactéria ela deixa de produzir itens que são importantes, proteínas que fazem com que ela consiga fazer a alimentação dela, e isso faz com que ela inevitavelmente chegue a um processo onde a gente não tem mais a reprodução bacteriana. Quando a gente para o tratamento antes, no momento certo, essa reprodução bacteriana ela volta como ela estava antes, e a bactéria muda dentro dela estruturas para que o medicamento que reconhece a estrutura não reconheça mais. É como se você tivesse uma tomada e essa tomada ela aparece com um pino a mais. E aí o seu conector não conecta mais. Ai. Faz então a diferença. Você vai ter doenças cada vez mais difíceis de serem resolvidas. É o resumo da ópera. Mas vem cá, ainda tem mais um perigo que eu quero trazer aqui, que é a dificuldade. Aí quando você finalmente vai procurar um especialista, você já não consegue mais definir ou expressar o que você sente ou sentiu originalmente, gerando um retrabalho para esse profissional e uma dificuldade de fechar diagnóstico e concluir ou começar tratamentos, né? Sim, principalmente em crianças que não falam. Então, eu não sou mãe, mas eu sei que eu tenho muita experiência com esse problema que as mães têm de ter essa aflição de ver a criança doente, não entender o que está acontecendo e procurar, assim, desesperadamente uma medida para solucionar isso. Eu sei que, às vezes, a gente pensando no sistema de saúde, é difícil conseguir uma consulta, assim, instantaneamente com um pediatra ou ter um acesso ao médico. E é importante, então, que os pais, eles tenham um combinado ali com o médico para saber como agir em cada circunstância, cada situação, para conseguir, por exemplo, levar essa criança no momento correto e, se for necessário, fazer um paliativo antes. Então, uma indicação, por exemplo, é que sempre você espere ali 3 dias para saber por que está acontecendo uma febre, para conseguir descobrir a causa da doença, que é o tempo que o nosso corpo demora para fazer um processo inflamatório, um processo infeccioso. Você tendo um combinado com o seu profissional, com o seu médico, você consegue começar ali, talvez tratar uma febre e já correr para o médico para conseguir que ele faça os exames necessários e para que ele faça uma avaliação física antes de que os sintomas sejam mascarados. E aí a gente demora muito mais para chegar num diagnóstico fechado e descobrir a causa do problema. Muito bom conversar com a doutora Jéssica sobre isso, né, gente? Porque a gente não está falando aqui de você ficar dependente ali do sistema de atendimento. Ela fechou com chave de ouro aqui falando sobre a importância de esperar o corpo, dar os sinais, para que você vá ao médico com sinais que realmente estão acontecendo aí. Tem muita febre que se resolve em 3 dias e aí o próprio corpo deu conta, né, de resolver o problema, mas é importante que você olhe, que você esteja atento, que você analise, que você revise, como a gente abriu o programa aqui falando, né? É importante revisar e proteger quem você ama de verdade, não automedicar. Obrigada, doutora Jéssica, pela conversa aqui maravilhosa. Eu vou indicar a galera para te acompanhar pelas redes sociais, tudo bem? Tudo bem, vai ser um prazer. Tá passando aqui na sua tela, @IGESFrade, IGESS Frade. Falei G, né? IJESS Frade. E você posta conteúdos lá sobre medicação, sobre a sua trajetória, doutora? Eu posto mais nos stories, você tem que acompanhar mais lá nos stories. Legal. Obrigada, então, pela participação. Até a próxima, doutora. Obrigada, foi um prazer. Bom, a gente vai fazer um intervalo curto agora. Na volta, você acompanha o psiquiatra Dr. César Vasconcelos falando da importância de ter um olhar de compaixão. E na receita tem cheesecake veg de frutas vermelhas para você arrasar por aí. Eu volto já.